Continuação da leitura do livro número 5 de Cryon, A Viagem para Casa, a História de Michael Thomas e os Sete Anjos, por Lee Carroll. Leitura amadora, por César Guidini. Capítulo 8, A Quarta Casa. Mike ia andando despreocupadamente pelo caminho, sentindo-se melhor do que nunca. A sua roupa nova, feita sob medida, e o seu equipamento de combate complementavam-se de um modo perfeito, formando um conjunto que parecia intrínseco a essa grandiosa terra. Mike tinha uma estranha sensação de familiaridade em relação ao que o rodeava. Apesar de ter passado grande parte do tempo da sua viagem dentro das diversas casas, o caminho era-lhe de algum modo familiar. Tinha começado a reconhecer o cheiro e o aspecto das coisas que o cercavam. Era como se as recordações da sua vida anterior estivessem esfumaciando-se e as insólitas características dessa nova terra as substituíssem. Tinha a sensação de recordar todas essas coisas, apesar de saber que nunca tinha estado ali. Mike também experimentava uma intensa sensação de novo poder. Sentia como se realmente pertencesse àquela terra. Sabia que uma boa parte dessa percepção se devia aos recentes acontecimentos que vivera na casa da biologia. Cada vez que recordava Verde, sorria de orelha a orelha. Enquanto ia andando, refletia sobre o fato de que tinha realmente passado para um novo nível durante a sua estada na Casa Verde. Que mais iria encontrar? Só tinha estado em 3 das 7 casas e perguntava-se que outras lições o esperavam. Subitamente, ouviu um ruído atrás de si. Virou-se automaticamente com a rapidez de uma faísca, adotando uma posição de alerta e defensiva. Ele mesmo se surpreendeu por quão instintiva fora a sua reação. Estava inclinado para a frente e a sua mão segurava com força o ornado punho da sua magnífica espada da verdade. Era imaginação sua ou era certo que o punho estava vibrando? Toda a atenção se concentrou nos seus ouvidos, enquanto permanecia imóvel como uma estátua, esperando passar rapidamente a uma desconhecida, ainda que perfeita ação. Mas não havia nada nas redondezas. Poderia ter sido o vento, embora tivesse notado que os ramos das árvores mais perto não se moviam. Movendo unicamente os olhos, mas mantendo o resto do corpo completamente imóvel, Michael examinou detalhadamente a zona. Que precisão tinha adquirido a sua visão naquele lugar. Desde que iniciara a viagem, não se recordava de ter tido jamais essa maravilhosa precisão visual. Era como se alguém tivesse acendido uma luz brilhante onde antes não existia. Mike mudou o foco da sua atenção dos ouvidos para os olhos e observou atentamente cada grande rocha e cada elemento do seu campo visual. Mas não havia nada nas redondezas. Começou a perceber-se de que, ao mesmo tempo que se sentia cômodo na sua recente terra, recém-descoberta de casas coloridas, ela também escondia o perigo. Seria possível que a sinistra aparição, que estivera tão presente nos seus sonhos enquanto permanecera na casa da biologia, continuasse ali? Devia ter cuidado, e ainda que possa parecer estranho, não teve medo. Permaneceu imóvel, atento, forçando os seus sentidos até o limite. Nesse estado de elevada consciência, Mike estava descobrindo algo novo sobre as suas capacidades. Embora não visse nem ouvisse nada anormal, sentia que ali havia algo.
experimentava uma profunda inquietude no fundo da sua alma. Era uma sensação de perigo e de aviso para todo o seu ser, ainda que ali não havia nada. Lentamente deu meia volta e continuou andando pelo caminho ensolarado, virando levemente a cabeça de um lado para o outro, tentando ouvir qualquer ruído gerado atrás de si, num esforço por detectar antecipadamente qualquer anomalia. Enquanto ia andando, presumia sobre o enigma. O que poderia ser? Como era possível que existisse uma entidade tão obscura numa terra que transpirava tanto amor e descoberta espiritual? Por que é que o perseguiam? Por que é que nenhum dos anjos quis falar disso? Era tudo um mistério, mas Mike sentia que estava prevenido e não permitiria que essa coisa abominável e maligna lhe saltasse em cima de repente, como já o fizera antes. Permaneceu alerta, com uma constante sensação de perigo. Mike caminhou até o final da tarde. A noite começou a cair e a casa seguinte ainda não estava à vista. Deteve a sua energética marcha e virou-se para ver o caminho que acabara de percorrer. Tirou o mapa lentamente e, sem deixar de vigiar atentamente o local atrás de si, para ver se ouvia algo ou detectava algum movimento. Tranquilizou-se ao verificar que o seu valioso mapa estava funcionando de novo e que lhe mostrava o momento presente. Ali estava, como antes, o ponto com a inscrição: "Estás aqui". E precisamente junto ao limite da pequena área que o rodeava, encontrava-se a casa seguinte, exatamente à saída da curva. Mike sorriu para si mesmo, guardou o mapa e recomeçou o caminho. Percorrer o trajeto até a casa seguinte manteve-o ocupado durante quase todo o dia. Percebeu também que as casas estavam situadas em lugares suficientemente afastados para que quem quisesse chegar a elas tivesse de fazer um esforço, embora sem necessidade de passar uma noite ao relento. Mike alegrou-se, sentia-se um pouco cansado e sabia que nem todo aquele cansaço era físico. O estado de alerta em que estivera durante horas cobrara a sua cota de energia. Durante o misterioso lapso de tempo em que ocorre o crepúsculo, tudo parece adquirir um tom claro. Nesse preciso momento, enquanto fazia a curva do caminho, avistou a casa seguinte. Embora o ambiente refletisse os tons laranja e vermelho do dia minguante, a casa, de estilo campestre, parecia brilhar com uma cor violeta pura, sem que as tonalidades das cercanias a afetassem minimamente. Mike deteve-se boquiaberto, pasmado. Jamais vira uma cor tão bonita. O violeta era intenso, sereno e vigoroso ao mesmo tempo. Teve a sensação de que toda a estrutura era translúcida e, de algum modo, estava iluminada desde o interior. Continuou andando, enquanto se lembrava que não era prudente parar por muito tempo, embora estivesse relativamente perto do seu objetivo. A visão do formoso edifício foi só um preâmbulo do que ainda estava por acontecer, porque, quando o anjo apareceu na porta para lhe dar as boas-vindas, Mike ficou sem fala. Nunca tinha visto uma criatura tão bela. Sentiu que talvez devesse ajoelhar-se por respeito à visão que estava diante de si. O que estava acontecendo? Alguém aumentara a percepção das cores nos seus olhos? Não se lembrava de ter visto uma cor assim. Guardou um respeitoso silêncio ante a visão, como um menino que contempla um pôr do sol pela primeira vez na sua vida, perguntando-se se havia magia naquilo. E então ouviu a voz. E que voz! Era suave, carinhosa e parecia vir das entranhas da tranquilidade, trazendo serenidade
até ao ar que transportava a sua vibração, e era uma voz inequivocamente feminina. Bem-vindo, Michael Thomas de Propósito Puro, disse a serena voz. Estávamos à tua espera. Mike, atordoado, não disse nada. Nem sequer podia pensar com coerência para que o anjo lesse o seu pensamento. Estava mudo de tanto assombro. Percebeu-se de que até deixara de respirar. Ela sorriu e continuou. Sou tão feminina como verde, Michael. Nós, os anjos, não temos sexo, mas possuímos todos os atributos dos seus dois sexos biológicos. A minha voz e o meu aspecto têm o propósito de que te sintas mais cômodo nesta casa. Mike não entendeu quase nada do que Violeta lhe estava explicando. Voltara a respirar com normalidade, mas não sabia o que dizer. Mas tentou, perturbado pelo som grasnante que acompanhava as suas palavras. Que bonita que tu és. Ele sabia que a saudação, além de soar distorcida, era incrivelmente estúpida. Imagine-se dizer aquela tolice a uma entidade tão bonita. Sentiu-se tão pateta como quando, ainda criança, pela primeira vez se viu na situação em que era necessário dizer algo inteligente a um adulto e foi incapaz de o fazer. O atordoamento de Mike devia-se em parte à incongruência do que estava admirando. Na sua frente estava um enorme ser angélico e todo ele parecia um compêndio de delicadeza feminina. Mas também se percebia, na realidade, que não havia nenhuma diferença corporal entre Violeta e qualquer um dos outros anjos. Todos eram enormes e usavam roupas difusas e ondulantes, exatamente da cor das suas respectivas casas, e ocultavam e disfarçavam todos os seus caracteres. Mas aquele rosto, a cara de Violeta era indubitavelmente feminina. Tinha a mesma delicadeza dos rostos da sua avó e da sua mãe, a beleza de uma santa. Mike suspirou e tentou novamente. Perdoa-me, Violeta. Nesse momento pensou que estava infringindo as normas da cortesia ao dirigir-se a ela usando o nome da sua cor, uma vez que também era o nome de uma mulher. Tentou explicar-se. Não esperava, não sabia que havia anjos do sexo feminino. De novo, Mike se arrependeu de ter aberto a boca. Que raio de estupidez estava dizendo? Claro que havia anjos do sexo feminino. Em quase todas as pinturas de anjos que vira, o anjo protagonista era do sexo feminino. Mas, dado que Violeta continuava ali, voltou a tentar. O que quero dizer é que nenhum dos outros anjos, o que pretendo dizer é que pareciam bonitos, isto é, homens do sexo masculino. Mike gostaria de ter rebobinado o episódio e ter começado do princípio. Tinha perdido momentaneamente tanto as suas habilidades para se comunicar como a sua eloquência. Fracassara claramente na sua intenção de saudar corretamente aquele ser. Suspirou novamente e limitou-se a encolher os ombros. Violeta sorriu. Percebo-te perfeitamente, Michael Thomas. O olhar que lançou a Mike poderia ter derretido a sua armadura. Não se tratava de erotismo. Era um sentimento de um incrível amor, de essência pura e maternal. Fora isso que apanhara Mike de surpresa. Era como se, subitamente, tivesse encontrado novamente a sua mãe. Tinha a sensação de estar se reunindo com a família, desaparecida há muitos anos. Tudo isso acompanhado de uma impressão de alegria e incredulidade. Ah,
Como já passara tanto tempo desde a última vez que o tinham fitado daquela maneira, teve vontade de ser abraçado carinhosamente, ainda que logo em seguida se tenha sentido corado por ter tido tais pensamentos, pois sabia que Violeta podia captá-los. Ela continuou: depressa te acostumarás, Michael. Há motivos para que eu apareça diante de ti com este aspecto. Não é o que eu costumo adotar para os outros que percorrem este caminho, mas desta vez o meu aspecto mudou por tua causa. Mike entendeu. O aspecto e o comportamento de Violeta era para o beneficiar. Aceitou o fato, mas ainda se perguntou que necessidade tinha ele de ver um anjo maternal. Porque ganhaste esta dádiva. Nem tudo o que existe aqui é lição, Michael. Muito de tudo isto te é proporcionado na forma de dons para a tua evolução. Embora ainda só tenhas passado por 3 casas, já te destacaste como um dos seres humanos mais especiais entre todos os que vieram visitar-nos. Mike assimilou as palavras do anjo, e antes que pudesse pensar na resposta, Violeta pediu-lhe algo que jamais esqueceria. Michael Thomas, de propósito puro: por favor, tire os sapatos, disse suavemente. Mike fez o que o anjo pediu e, ao reparar junto da porta, no espaço destinado a colocar um par de sapatos, deixou ali os seus. Encaixaram perfeitamente. Michael, queres saber por que te pedi para tirares os sapatos? Mike meditou um pouco sobre a pergunta. Seria porque o chão do interior da casa é sagrado? Respondeu lembrando-se de Moisés e da sarça ardente, assim como do diálogo deste episódio. Se fosse por causa disso, por que é que os outros anjos não te pediram o mesmo? Mike continuou refletindo sobre o tema e fez outra tentativa. Será porque tu és um anjo muito especial? Violeta divertia-se com o jogo e começou a emitir pequenos risos sufocados. Mike ficou perplexo e percebeu que a sua resposta não era a correta. Passa, por favor, disse Violeta, dando meia volta e entrando na casa. Ele a seguiu um pouco contrariado, porque a conversa tinha ficado pela metade. Por isso, ao entrar, disse: Violeta, me explica, por que me pediste para tirar os sapatos? Serás tu que o explicarás a mim antes de abandonares esta casa, respondeu Violeta, continuando a guiá-lo. Mike não gostava quando os anjos o faziam esperar para lhe dar as respostas, especialmente quando lhe pediam tacitamente que as encontrasse por si mesmo. Demasiado trabalho, pensou. Essa é a razão por que estás aqui, disse Violeta, enquanto se dirigia para o interior da casa Violeta. E de novo Mike se sentiu pateta por ter tido aqueles pensamentos. A casa Violeta era muito simples, ao contrário da sua anfitriã. Mike percebeu de que, devido ao assombro que a aparência do novo anjo lhe causara, tinha se distraído e não lera o letreiro que definia a casa. Violeta, como se chama esta casa? Perguntou. Violeta deteve-se e voltou-se para ele. Esta é a casa da responsabilidade, Michael Thomas. Violeta esperou pela reação de Mike com uma bela expressão de expectativa e, naquele instante, Mike ficou sabendo que ia ter problemas. Ah, disse quase inexpressivamente, sem reagir como Violeta esperava. O anjo deu meia volta e continuou andando. Mike começou a preocupar-se a partir do momento em que ficou sabendo o nome da casa. Mentalmente imaginou vários roteiros sobre do que aconteceria durante a sua estadia ali. A palavra responsabilidade sempre lhe fora desagradável e, em grande parte,
porque os seus pais insistiam muito no tema, por uma coisa ou por outra. Sobretudo, empregavam a palavra num tom crítico. Anos mais tarde ouviu a mesma cantilena da boca das mulheres com quem saía, acompanhada habitualmente por algum tipo de queixa sobre a sua educação. Por que será que as mulheres tentam sempre me corrigir? Pensou. Neste momento teve um pensamento horrível. Talvez a aparência feminina de Violeta tivesse o mesmo propósito. Deus, envia-me outra mulher para me fazer mudar. E se Deus fosse uma mulher? Essa seria uma piada sumamente perversa, e sorriu ao pensar esses pensamentos criados pela sua masculinidade humana. Mas sabia com toda a certeza que aquilo sobre o que estava especulando não era verdade. Deus não era nem masculino nem feminino. Contudo, divertia-se criando tais complicações mentais. Mas do que trataria a casa da responsabilidade? Violeta estava a conduzi-lo através de um labirinto de salas bem mais pequenas, enquanto se dirigiam ao lugar onde Mike iria jantar. O que há aqui dentro? Perguntou ao passar diante de uma grande porta dupla. O auditório, respondeu Violeta sem abrandar o passo. Um auditório? Os pensamentos de Mike corriam depressa enquanto seguia Violeta. Para que existirá um teatro num lugar angélico? Vai haver alguma representação? E teve outra ideia ainda mais estranha. Talvez passe em um filme. Pensou então que seria muito divertido se ele e Violeta fossem juntos ao cinema no dia seguinte. Iriam ver um dos muitos filmes populares sobre anjos? Perante esta ideia, quase se colocou a rir em voz alta. Violeta sabia exatamente o que Mike estava pensando. Também se divertiu bastante com a ocorrência, ainda que por outras razões. Finalmente, chegaram ao seu destino. O restaurante e as zonas de alojamento tinham um aspecto muito similar ao das outras casas. No armário havia umas sapatilhas para Mike, assim como bonita roupa de cor violeta, evidentemente, confeccionada para ser usada durante a sua estadia ali. Mike percebeu o cheiro da comida. Uma vez mais, conduziram-no a um restaurante onde havia uma apetitosa seleção de alimentos. Como poderia eles saberem tão precisamente quando ele iria chegar? E por falar nisso, Mike nunca vira ninguém que preparasse a comida ou fizesse as limpezas. Lembrou-se da balbúrdia que ele e Verde tinham deixado depois daquele episódio tão engraçado em que a pele dos seus dedos tinham ficado manchada e que as manchas tinham levado dias para desaparecer. Como se de duendes se tratasse. Alguém chegava, preparava a comida, ia-se embora, tudo isso sem que ninguém percebesse. Que lugar este? Mike virou a cabeça julgando que Violeta já saíra, tal como tinham feito os outros anjos nas outras casas. Mas ele continuava ali. Está tudo a teu gosto, Michael? Perguntou. Violeta era uma criatura verdadeiramente bela e Mike sentia-se reconfortado pelas suas qualidades maternais. Sim, obrigado, respondeu sentindo vontade de lhe fazer uma reverência. Começamos pela manhã. Boa noite, Michael Thomas, de propósito puro. E depois de assim ter falado, saiu da sala. Algo estava diferente. Verde alterara o protocolo permanecendo no alpendre, enquanto Mike se afastava da casa da biologia. Agora, Violeta também tinha mudado as coisas. Estariam os anjos tornando-se mais educados? Estariam adotando as regras da etiqueta dos humanos? Embora tivesse notado a diferença, optou por não fazer perguntas sobre o assunto. Comeu, meteu-se na cama e adormeceu num instante. Sentia-se a salvo, aconchegado e amado. No dia seguinte, começaria outra aventura e sabia que faria diversas descobertas através das lições que Violeta iria ministrar-lhe. Sonhou com a sua infância e com seus pais e sentiu-se bem. No exterior da casa, a sinistra, vil e escorregadia criatura
já estabelecera um posto de vigilância. Estava observadora e simultaneamente indignada. Quando Mike saíra da Casa Verde e tomara o caminho para a casa seguinte, a criatura ficara atônita ao verificar as mudanças que se tinham produzido nele. O seu poder aumentara. E mais, usava aquelas malditas armas. Inesperadamente, Michael estava tão preparado como um verdadeiro guerreiro. E além disso, não tinha medo. O que sucedera naquela casa que o transformara daquela maneira? A criatura estava furiosa porque a oportunidade que tivera de enfrentar Mike durante a tempestade acabara numa esfera de fracasso. Começou, então, a tecer um plano melhor para emboscar o humano. Calculou que se Michael pretendia ser um guerreiro hábil, devia ter escolhido uma rota secundária em vez de ir por um caminho mais conhecido. Foi assim que chegou à conclusão de que Michael continuaria a seguir pelo trilho principal. Aliás, tinha de o fazer, pois não sabia onde ficava a casa seguinte. Dessa forma, deduziu. A solução era adiantar-se à sua presa e esperar, fazendo com que caísse numa emboscada. Se a criatura dispusesse da capacidade de sorrir, de certo o teria feito naquele momento. Não dormia, embora tivesse visões da morte iminente de Michael Thomas de propósito puro. A manhã do dia seguinte foi como todas as outras, esplêndida. O café da manhã foi excelente e Michael encerrou com um bolo de amoras, movendo a cabeça de incredulidade ante a frescura e o maravilhoso sabor da comida. A comida não sabia tão bem quando estava entre os dedos dos meus pés. E riu-se às gargalhadas ao se lembrar da situação anárquica e de folia na qual Verde e ele se tinham divertido na sala de jantar da última casa. Precisamente no momento em que acabou de se vestir com a roupa nova que lhe fora proporcionada, bateram à porta. Estão batendo à porta. Desde quando os anjos batem à porta? Entra, por favor, disse educadamente. Violeta parecia flutuar. Mike sorriu. Por favor, agradece por mim ao responsável por esse delicioso almoço humano. De nada. Foste tu quem preparou? Todos nós fizemos, replicou. Não existimos separadamente. Já ouvi isso antes. Algum dia entenderei o que isso quer dizer. Bom, mas até esse momento, obrigado a todos vocês. Estás pronto? Perguntou Violeta. Sim. Violeta o conduziu pelo mesmo percurso do dia anterior, mas no sentido ao contrário. Desta vez a porta dupla do auditório estava aberta e através dela entraram para uma sala de cinema de cor violeta elegantemente mobiliada. Mike deteve-se no meio da sala sem poder acreditar no que estava vendo. Ficou pasmado. Violeta deixou escapar uma risadinha. Frente a eles havia uma tela gigantesca de cinema panorâmico. Mike reparou que havia um moderno projetor na parte superior da sala, assim como uma enorme quantidade de rolos de película guardados em enormes caixas metálicas. Havia centenas delas e, segundo parecia, tudo estava pronto para a qualquer momento começar a projeção. Não adivinhas, Michael Thomas? Perguntou Violeta. Vamos ver o filme juntos. É incrível. Trata-se de uma brincadeira, não é verdade? Ao ouvir esse comentário, Violeta deixou de sorrir e olhou seriamente para Mike. Nada disso, Michael. Nada disso. Por favor, te sente na primeira fila. Violeta dirigiu-se à parte superior da sala e começou a manipular os aparelhos, enquanto Mike continuava desconcertado ante a dicotomia que estava observando. Pensou, os anjos não lidam com projetores de cinema, nem têm teatros ou cinemas nos lugares sagrados. Que estranho tudo isto. Não obstante, fez o que Violeta lhe pediu e sentou-se no lugar central da primeira fila. Diferentemente das salas de cinema do mundo de onde vinha,
A primeira fila daquele auditório estava precisamente no meio da sala. Também notou outra coisa estranha. A cadeira central da primeira fila era forrada e acolchoada, ao contrário das outras. Era como se a tivessem colocado ali para impressionar. Mike sentou-se na fofa poltrona, olhando para a gigantesca tela branca. Violeta, que filme vamos ver? Perguntou um tanto inquieto. Vamos ver filmes caseiros, Michael, respondeu ela, e começou a montar o primeiro rolo de película sem levantar o olhar. Mike não gostou nada da forma como aquela resposta lhe soara e sentiu o estômago a colar-se às costas. Estava novamente experimentando aquela sensação. A sua nova intuição estava fazendo horas extraordinárias, indicando-lhe que o que quer que se avizinhasse poderia ser desagradável. Pensou que devia levar as coisas com humor. Perguntar, por exemplo, se havia pipocas. Mas não teve oportunidade, pois as luzes diminuíram de intensidade de uma forma muito profissional e Mike começou a ouvir o ruído do projetor. A tela iluminou-se e os olhos de Mike ficaram presos no que viu. O coração subiu-lhe à garganta desde a primeira imagem. O filme inicial desse dia, tal como aconteceria com os 2 dias seguintes, tinha a qualidade de reprodução mais perfeita que jamais vira na sua vida. Não mostrava a mínima distorção e a imagem estava projetada em 3 dimensões, sem necessidade de ter que pôr aqueles ridículos óculos especiais. O som era natural e provinha do lugar correspondente na enorme tela, até quando as personagens se moviam de um lado para o outro. Naquele momento, Mike desejou que o filme não fosse tão real. Estava demasiado próximo e cada cena que via na tela panorâmica o perturbava imensamente. Pretendeu mudar para um lugar mais recuado, mas não pôde. Naquela tela, perante Michael Thomas, estava Michael Thomas. Se fosse preciso dar um título a esse filme caseiro, teria sido Todas as Coisas Erradas que Ocorreram na Minha Vida. O filme começava com o menino Michael, e como era real. A sua mãe era muito jovem e o seu pai muito bonito. Sentiu-se profundamente comovido pela recordação desses seres tão queridos. A projeção que estava vendo naquele auditório fazia com que aquelas imagens recobrassem vida no seu bondoso coração. Era como se realmente estivesse revivendo-as. Cada acontecimento ocupava um rolo de fita completo e era apresentado sem edição, em tempo real, tal como ocorrera na vida de Michael, apenas saltando de uma forte experiência negativa para outra. Os primeiros rolos, na realidade, foram muito divertidos. Via-se Mike com 3 anos, loiro e bonito, descobrindo a maquiagem de sua mãe. No outro, Mike deixava o banheiro na maior bagunça. A mãe que o apanhara estava muito zangada e pela primeira vez lhe deu uma surra. Mike, o adulto sentado na poltrona, sentiu-se emocionado ao ver que estava experimentando outra vez este momento, a dolorosa sensação de dor que aquela primeira surra lhe causara. Estavam a forçá-lo a viver de novo as emoções de cada episódio. Qual filmes caseiros, qual quê? A projeção estava prestes a transformar-se num filme de terror à medida que ia entrando nela. Sentia-se como se o tivessem amarrado ao trilho de um trem de alta velocidade, que estivesse aproximando-se no máximo da sua potência. Projetaram muitos acontecimentos da sua infância e cada um deles o envolveu numa realidade em que não voltara a pensar há imensos anos. Por exemplo, num dos episódios, via-se fechado no banheiro quando tinha 6 anos. Lembrou-se perfeitamente de como se sentia. Tinha ficado fechado, mas não por culpa sua. Sem saber como, a maçaneta tinha encravado. O pai foi obrigado a largar a terra onde estava trabalhando e vir até a casa desencravar a porta, o que muito o aborreceu.
de forma que Mike recebeu outra sova. E novamente sentiu a violação de sua confiança nesse acontecimento já remoto. Ele não tinha feito nada de errado. O pai ficara muito chateado e tinha lhe batido com o cinto mais longo que encontrou. O incidente fizera-lhe perder um dia de trabalho no campo, interrompendo a colheita. Mike, o adulto, começou a sentir-se deprimido. Os rolos de filme foram passando um após o outro, e no outro episódio Mike tinha 10 anos e ia no carro para a escola que ficava na cidade. Lembrou-se da cara de Henry, o fanfarrão da escola, que vinha implicando com ele anos após anos. Todas as crianças pareciam odiar aquele rapaz fortão, mas não reagiam por medo. Devido ao fato de Mike ser um camponês, vindo de uma terra que ostentava o curioso de nome de Terra Azul, os outros rapazes gozavam com ele. Mas o grandalhão era implacável. A escola tinha muitos alunos, provenientes de todos os tipos de família, mas nesses dias em que a modernidade já se instalara, os filhos dos fazendeiros já eram uma minoria. A roupa de Mike denunciava-o por ter sido confeccionada pela sua mãe. Não tinha o mesmo aspecto do que a das outras crianças. E o abusador, mais crescido, estava sempre pronto para lhe recordar. Ele e as outras crianças passavam a vida a ridicularizar a roupa de Mike, o seu cheiro e o estilo de vida dos seus pais. O projetor continuava a funcionar e Mike viu no filme um grupo de crianças que estavam chamando para brincar com elas. Ele estava contente. Como desejava sua companhia. Então percebeu-se angustiado que o pedido era uma armadilha. Em lugar de o integrarem na brincadeira, ele é que se converteu-se na brincadeira. A certa altura, vários deles o agarraram enquanto outros se agachavam atrás dele. Depois o empurraram. Mike caiu para trás sobre o jovem que estava de cócoras. Todos se riram às gargalhadas à sua custa. Mike também se riu, tentando integrar-se na brincadeira. Mas eles rejeitaram-no e foram-se embora, deixando-o sozinho. Aquilo foi doloroso e Mike não gostou de ver. Que raio de propósito positivo poderia ter aquilo? Começava a chatear-se ao ver que estavam exibindo a sua vida privada e a apresentá-la daquela forma. Além disso, havia ainda o fato de ter de voltar a viver aqueles acontecimentos já tão antigos. Não era suficiente tê-los vivido uma só vez? Mais filmes foram projetados. Mike agora tinha 14 anos e, no episódio apresentado, estava revivendo o fatídico dia em que fora acusado de ter copiado, quando tal não acontecera. Um aluno surrupiara uns papéis do escritório do professor e voltou a colocá-los no seu lugar, mas tão desastradamente que o professor percebeu. O responsável pela falta acusou Mike, afirmando tê-lo visto tirar os papéis. O professor acreditou, afinal Mike era apenas um pobre camponês que continuava vestindo roupa estranha, ainda que as notas fossem excelentes. Expulsaram-no por esse dia e o mandaram para casa com uma cartinha de repreensão. A caminho de casa, num ônibus escolar, pensava como iria explicar o assunto aos seus pais. Relaxou-se um pouco, acreditando que eles acreditariam nele, mas não foi assim, e, de novo, sentiu-se sozinho na vida. Sabia que os pais o amavam, mas gostava que lhe tivessem concedido o benefício da dúvida no momento em que mais precisava. Sentiu-se muito só. Estava sentado há horas, mas o Mike do filme ainda não tinha chegado à idade adulta. Perguntou-se quanto tempo mais teria de suportar aquele castigo. Estava longe de sentir a espiritualidade que sentia antes. O que estava experimentando ali era parecido com uma tortura. Os filmes eram convincentemente exatos, e ele não podia afastar deles nem os olhos nem a mente. Cada detalhe, cada pessoa,
cada voz eram exatamente como tinha sido. O processo era surpreendente, mas o tema que tratava era um desastre. Havia muito para ver. Agora o filme reproduzia a época em que Mike começava a sair com as meninas. Apesar de, nesta época, já lhe comprarem a roupa nas lojas, a sua mãe nada entendia de moda e adquiria as peças das mais baratas, fazendo combinações desastrosas. Mas as meninas, tanto da escola como da igreja, achavam-no simpático. Um dia, porém, casualmente, ouviu-as gozando com o seu aspecto. Sentiu-se muito abatido. Desde essa experiência, ele tinha 16 anos. Começou a juntar a sua mesada e a comprar ele mesmo a sua própria roupa. Esta decisão teve como consequência o aumento da sua autoestima, porque sabia que a roupa que comprava lhe ficava muito bem. Dedicou-se conscientemente a tirar partido do seu aspecto. Sempre que comprava roupa, fazia-se acompanhar de uma menina conhecida, ou duas, para o ajudarem a escolher. Elas ficavam encantadas com a coisa. Imagine-se, um rapaz que gosta de andar em loja de roupa. Esse foi o começo da sua grande metamorfose. Passou de um adolescente estilo carnavalesco para um jovem bonito e atrativo. Isso, claro, implicou uma mudança na sua personalidade, pelo que adquiriu uma maior segurança em si mesmo. Continuava a ter boas notas e participava em muitas atividades escolares. Mas então aconteceu. Alguém, invejoso do seu êxito, tramou contra ele uma campanha de desprestígio que lhe fez perder as eleições do colégio durante o ano pré-universitário. Fizeram correr o boato em que tinha sido apanhado nos lavabos femininos praticando obscenidades. Todos acreditaram na calúnia, que era muito sensacionalista, mas totalmente falsa. Teriam ganho as eleições muito facilmente, pois já fora presidente dos alunos no período básico e no secundário. Mas o rumor foi devastador, pelo que acabou por perder estrondosamente. Isto também lhe custou o carinho de Carol, a primeira menina que tinha iluminado a sua vida. Ela não voltou a dirigir-lhe a palavra. Mike lamentou o que aconteceu durante semanas e desistiu de todas as atividades escolares. Mais uma vez, fora tratado injustamente. Tudo isso estava sendo projetado nos mínimos detalhes na grande tela. Tal como os que tinham passado antes, aquele episódio desenrolava-se em tempo real, mostrando cada um dos terríveis aspectos desta parte da sua vida. Esse incidente fizera com que, na altura, se tivesse transformado, e continuava a pesar-lhe agora, que estava sentado na frente da grande tela revivendo o passado. Os filmes continuaram a ser projetados um após o outro. Chegou a hora de comer, mas o convite não surgiu porque o grande anjo que estava ao fundo da sala sabia que Mike não teria apetite. E tinha razão. Cada vez que terminava um filme, ouvia-se durante um breve período um som intermitente enquanto a sala ficava às escuras. Depois caía um incômodo silêncio, quebrado apenas pelo ruído da aparelhagem de projeção quando se acionavam as bobinas e se ligavam os interruptores. Nem Mike nem Violeta falavam. Depois o ecrã voltava a ganhar vida, mostrando as piores situações da vida de Mike. Enquanto as películas iam sendo projetadas, ele sabia que se aproximava o acontecimento crucial. Por fim, ele apareceu na sua frente, o dia em que os seus pais faleceram. Mike sabia que não era obrigado a ficar ali se não quisesse. Todos os anjos lhe tinham dito que podia escolher. Naquele preciso momento, queria sair dali correndo. Mentalmente expressou um pedido suficientemente alto para que os anjos fossem capazes de ouvir. Meu Deus, por favor, não quero voltar a viver isto. Já chega. Mesmo assim, o filme começou
e Mike sentiu como se um caminhão lhe tivesse passado por cima. Sentado na poltrona, porém, não perdeu o controle nem começou a chorar. Esperaria pela noite para desabafar. Permaneceu sentado corajosamente, vendo o filme da sua vida a avançar em tempo real. Voltou a viver o momento em que recebera a chamada telefônica, o choque emocional, o funeral, a dor e a tristeza. Seguiu-se a licitação da casa, do armazém e das terras, assim como a venda do equipamento da fazenda do pai, incluindo o velho trator. Reviveu a visão dos pertences do pai e da mãe, as fotos dos seus melhores tempos, os retratos do casamento e, inclusive, descobriu algumas cartas que ambos trocaram quando se apaixonaram. Mike permaneceu muito quieto, tentando enganar os sentimentos. Disciplinou a mente para erguer um muro entre ele e as emoções, mas ali, sentado na poltrona, sentia-se vitimizado. Sentiu as convulsões involuntárias da dor que tentava manifestar-se em grandes vagas, contraindo-lhe todo o corpo. Ansiava que a sua dor se expressasse através de uma explosão de lágrimas e angústia. A apresentação foi impecável e o seu realismo um verdadeiro suplício. Esta era a coisa mais difícil que lhe tinham pedido em toda a sua vida. Tinha sido o centro de uma brincadeira de mau gosto, através do que estivera vendo durante horas seguidas. Naquela sala estavam a assediá-lo e a castigá-lo. Não era justo. Qual era a intenção? Quando acabou o episódio da morte dos pais, Mike suspirou aliviado. Já não podia vir nada pior do que aquilo. Sentiu-se menosprezado e estava encharcado em suor. Apesar de tudo, o tema impusera-se de tal forma que o levou a permanecer ali, diante da grande tela de cinema, sem desviar o olhar. Ah, como era real! Quando viu a Grilo, o apelido que pusera para Shirley, Mike soube que ia afligir-se outra vez. A história que começou a ser projetada era a da sua última relação amorosa em Los Angeles e da sua rápida decomposição. Ele tinha se envolvido totalmente na relação e, bem pelo contrário, Grilo a tinha vivido ligeiramente. A situação não implicava nenhuma morte, embora, de fato, se pudesse dizer que sim, uma vez que significou a morte do seu próprio coração. Uma vez mais tentou endurecer o coração enquanto observava as imagens na grande tela. Que bom aspecto que ela tinha, que notável era a sua voz. O episódio, contudo, era muito recente. No fundo, fora a causa da sua depressão, da falta de autoestima e, consequentemente, de acabar no emprego desgraçado. Mike observou tudo e voltou a viver os pormenores do segundo incidente mais deprimente da sua vida. Os episódios avançaram até chegar ao lugar onde trabalhava quando vivia em Los Angeles. Um dos papéis mais negativamente destacáveis pertencia ao diretor do escritório, pois gostava de ofender verbalmente os subordinados. Também surgiu o claustrofóbico cubículo onde trabalhava com tanto entusiasmo. A projeção dos filmes terminou às 4 horas em ponto. As últimas cenas mostraram a mudança de casa e o assalto do apartamento. O filme acabou na cena em que o levavam para o hospital. Quando a grande tela ficou branca, Mike ouviu o som intermitente provocado por um pedaço de couro que batia ruidosamente na bobina, indicando que o rolo de fita chegara ao fim. O ruído continuou e as luzes continuavam apagadas. Levantou-se e colocou uma mão em forma de aba para proteger os olhos da forte luz do projetor, tentando ver se Violeta continuava no fundo da sala. Não estava lá. O fim do filme também indicava que, naquele dia, a lição terminara. Estava sozinho, tão sozinho como estivera nos filmes. O projetor continuou a fazer ruído enquanto saía da sala. Percorreu o caminho até os seus aposentos. Não tinha vontade de jantar. Estava deprimido.
Fora golpeado emocionalmente, pelo que caiu morto na cama sem sequer tirar a roupa. Violeta não apareceu para lhe dar boa noite. Sabia que o anjo sabiamente o deixaria sozinho naquela noite. Ele não estava para conversas. Enquanto dormia, continuou a ver o filme em sonhos. Reviu o episódio do Brutamontes da escola, o dos seus pais e o de Grilo. Não o deixavam em paz. Finalmente, quebrou as resistências e soluçou incontrolavelmente na almofada. A imagem dos pais, tão vivas e vibrantes, somente aumentavam a sua dor. Esta era a segunda vez que naquela terra sagrada, angélica e ungida, Mike se sentia totalmente sozinho e desconsolado. Uma vítima da vida. Agora, ali estavam os filmes para o confirmar. Pela manhã estava melhor, embora ainda pensativo. Como tinha fome, comeu bem no café da manhã. Continuava a sentir-se vitimizado pela situação do dia anterior, mas já se convencera que o pior tinha passado. Era forte e, apesar de não compreender a necessidade de viver tudo aquilo, tomou a firme decisão de não voltar a cair novamente na penumbra da depressão. Fosse o que fosse que estivesse preparado para aquele dia, teria de ser melhor. Após o café da manhã, vestiu-se. Tinham-lhe proporcionado roupa limpa de cor violeta para substituir aquela com que dormira. Não tardou a estar pronto. Violeta surgiu no umbral da porta. Estava aberta e ali permaneceu em silêncio, como que dando tempo para que Mike reagisse e expressasse qualquer coisa que precisasse dizer ou para repreender pela dolorosa experiência do dia anterior. Mike sabia que ela estava ali. Violeta o fitou por uns momentos e disse: Michael Thomas, de propósito puro, tens algo para dizer ou que queiras perguntar? Sim. Há mais filmes para ver? Perguntou, adotando uma atitude estoica. Ah, sim, respondeu Violeta docemente. Nesse caso, quanto mais depressa os virmos, melhor. Mike pôs-se de pé e esperou que ela começasse a andar. Violeta estava surpreendida. As experiências que tivera com os outros seres humanos naquela casa em nada se pareciam com esta. Verde tinha razão, este ser humano era especial. Era bem provável que conseguisse o que pretendia. Era possível que se contasse entre os poucos que conseguem percorrer todo o caminho. Jamais lidara com tamanha determinação, nem com uma tão rápida mudança de vibração. Isso levou-o a concluir que parte do treino que lhe correspondia ministrar era especial. E, por esse motivo, gostava imensamente de Mike. Violeta deu meia volta e conduziu-o novamente ao auditório. Mike já sabia o que tinha de fazer. Sentou-se na grande poltrona acolchoada de cor violeta na primeira fila, como um prisioneiro se senta na cadeira elétrica, esperando que a eletricidade seja ligada. Neste caso, esperava que as luzes diminuíssem e se desse início à projeção. Estava decidido e tinha propósito e determinação. Nada poderia impedi-lo de chegar ao lar. Nada. Novamente a sua vida passou à sua frente sob a forma de filme, começando pela infância. Desta vez o tema era diferente, algo de que se percebeu imediatamente. Intitulou-o Todas as Coisas Erradas que Fiz na Minha Vida. Os episódios da infância foram divertidos e riu-se imenso de muitos deles. Rir fazia-lhe bem, embora ainda tivesse as costelas doloridas de tanto ter chorado na noite anterior. À medida que, no filme, a sua idade foi aumentando, algumas das coisas que fizera, exibidas com pormenores, começaram a envergonhá-lo. Seguramente que Violeta conhecia os fatos, mas ele não queria vivê-los novamente. Deslizou para baixo da poltrona enquanto estavam sendo projetados. Encolheu-se e sentiu-se desconfortável. No filme tinha 10 anos e estava na igreja
gozando o pastor e passando papeizinhos contendo desenhos obscenos e patetas das partes íntimas do corpo. Ele e os seus companheiros da escola dominical achavam muito divertido desenhar aquelas coisas, depois metiam esses desenhos nos subscritos destinados à recolha do dinheiro da coleta. Uma vez feito isto, depositavam-nos no cesto que circulava pelos presentes. Fartavam-se de rir, imaginando a cara das velhotas que abriam os escritos e contavam o dinheiro recolhido naquele dia. No outro filme, Mike tinha 12 anos. Era uma manhã de domingo e os pais tinham ido à igreja. Saiu de casa sorrateiramente e pôs o trator do pai a trabalhar. Mas como não sabia como fazer para colocá-lo a andar, tentou acionar todas as alavancas e pedais, mas não conseguiu. O problema é que não sabia conduzir com transmissão manual. Julgava que o trator tinha transmissão automática, como o do carro familiar que só tinha 2 pedais, um para acelerar e o outro para frear. Não tardou a ouvir um forte estampido, que se prolongou durante algum tempo. Mike finalizara a sua aventura avariando a transmissão do trator. Quando seu pai descobriu a avaria, foi falar com ele e pediu-lhe a verdade. Mike, você tentou conduzir o trator? Não, pai, mentiu. Mike envergonhou-se naquela época e voltou a envergonhar-se agora. De alguma forma, o pai sabia a verdade e Mike percebeu isso no olhar dele. Essa foi uma das ocasiões em que aprendeu o que se sentia quando se quebrava a integridade da família. Não era uma sensação agradável, pelo que recordaria o episódio durante o resto da sua vida. A fatura da reparação foi elevada e Mike tomou consciência pela primeira vez quanto custara aos pais a sua imprudência. Depois do sucedido, durante semanas apenas comeram feijões e carne de porco de conserva para compensar a despesa feita. Cada vez que se sentava à mesa, Mike via os resultados da sua insensatez e durante um tempo saboreou literalmente a sua mentira. Agora voltava a experimentar a mesma sensação, a cores e em formato tridimensional. Afundou-se ainda mais na poltrona. Ah, como parecia real! À medida que Mike ia crescendo em idade e estatura, ia ficando cada vez mais forte. No sistema escolar daquele tempo, muitos estudantes eram transferidos de uma escola para outra, a qual frequentavam enquanto a família residisse naquele distrito. Foi assim que Henry, o grandalhão da escola primária de Mike, foi transferido juntamente com todos os outros. Embora a escola primária fosse propícia para a sua atuação, o abusador deixou de ser importante quando chegou ao bacharelato. Os corpos da maioria dos outros rapazes já tinham alcançado o nível de desenvolvimento precoce do grandalhão, pelo que o tipo de brincadeiras dos adolescentes estava mais nivelado. Henry, o abusador, não tinha aproveitamento na escola e passou a ter dificuldades. E Mike aproveitou todas as oportunidades para lhe complicar a vida escolar. Utilizava a sua estatura e popularidade como um instrumento de intimidação, xingando-lhe pessoalmente com frequência ou fazendo-lhe ameaças. No último ano do bacharelado, Mike usou o seu poder de presidente do curso para excluir o ex-gorila de todas as atividades e diversões benéficas que a escola tinha para oferecer. Manejou a sua influência como faria um profissional e assim o antigo rúfia viu-se privado de todos os eventos e atividades gratificantes e divertidas. Desde impedir-lhe a entrada nos bailes organizados no colégio, até boicotar-lhe o acesso às cadeiras opcionais para as quais tinha aptidão. Mike jamais comentara com alguém o que andava fazendo, mas adorava empenhar-se a fundo para lhe estragar os anos do bacharelado. Embora Henry soubesse o que estava acontecendo, nada podia fazer para evitar. Mais tarde conseguiu vingar-se, mas Mike só soube disso no momento em que, sentado naquela poltrona, via no filme como os acontecimentos tinham ocorrido.
Afinal, fora Henry quem orquestrara a difamação contra Mike no último ano da sua faculdade. Fora ele quem iniciara os maldosos rumores que anularam todas as possibilidades de Mike vir a ser presidente. Posteriormente, na vida real, ficou a saber que Henry, já adulto, se transformara num verdadeiro delinquente e que estava preso. Mike perguntava-se frequentemente se as coisas teriam levado a outro rumo se tivesse deixado Henry em paz durante os anos de bacharelado. Sentia-se envergonhado pelo que fizera, enquanto ia revendo no filme como as coisas tinham acontecido. Mike começava a sentir-se um cretino. Este era um longo filme sobre os erros que cometera na puberdade e na adolescência. E quão pouco ético tinha sido esse período da sua vida. Até onde tinha atropelado as oportunidades na vida daquele homem? Sentou-se realmente humilhado, mas continuou vendo o filme. Durante o último ano da faculdade, Mike falsificou um exame. As suas notas eram altas, mas teve problemas com a cadeira de história. Culpava o professor porque ele era antipático. Então o que fez foi copiar o exame com antecedência, valendo-se da cópia de uma chave a qual tinha acesso no ano anterior por ser o presidente da turma. Pensava que, de algum modo, se tratava de um caso de justiça poética, pois lembrava-se perfeitamente de já ter sido castigado pela infração que estava cometendo agora. Referia-se àquela vez em que, na escola primária, fora acusado de ter copiado documentos estando inocente. Assim, na sua mente, o ato estava justificado. Mas a coisa complicou-se. Quis o destino que o professor tivesse desconfiado daquela súbita sabedoria e acusou-o de ter feito exatamente aquilo que tinha feito. Mike, usando a sua carismática personalidade e apelando quer para as excelentes notas obtidas nas outras cadeiras, quer para a reputação que ganhara, apresentou queixa do professor junto da administração do colégio. Com isto, conseguiu que o castigassem, sanção que foi registrada na sua ficha, coisa que de certo complicaria futuras promoções. Mike não soube disso até que viu no filme, sentado na sua poltrona acolchoada. Maldição, isto dói. Se ser tratado injustamente pela vida já é bastante desagradável, bem pior é ver-se a si mesmo mentindo e falsificando. Mike não queria ver mais episódios sobre aquele tema e desejou que a projeção acabasse naquele momento. E assim foi. De fato, já faltava pouco, praticamente nada, para que se visse já um adulto. Toda a sua vida mudara com a morte dos pais. Esse acontecimento tinha-o feito crescer rapidamente e despertado nele a sólida integridade que agora, já adulto, reivindicava. Era como se tivesse o nome de família escrito na sua frente e com ele o árduo trabalho dos seus pais. Deu um profundo suspiro de alívio ao ouvir o ruído intermitente da bobina vazia. O projetor parou e as luzes acenderam-se gradualmente. Violeta veio ao seu encontro, desde o fundo da sala. Michael, vem comigo, por favor, disse com muita suavidade. Sem dizer nada, Mike obedeceu. Se colocou de pé e sentiu-se cansado. Tinha passado ali imensas horas. Esperava não ter de voltar a ver tudo aquilo e detestava o lugar onde tinham projetado os filmes da sua vida. Enquanto era conduzido para fora da sala, voltou-se para olhar para a parte posterior dela, onde estava o projetor. Esperava ver dezenas de bobinas empilhadas por todo lado, já que tinham sido 2 dias seguidos de projeção. Mas não havia nada. A sala estava limpa e desimpedida. Violeta era o ser mais bondoso que jamais conhecera. Não é que fosse melhor do que azul, laranja ou até mesmo do que verde, seu camarada angélico. Violeta era diferente. Cada um dos anjos tinha qualidades intrínsecas que ele adorava. Este anjo, em concreto, emanava carinho e interesse.
Mike queria permanecer ali e viver sob o guarda-chuva da sua paz materno-paternal. Era uma sensação maravilhosa sentar-se na sua frente e ouvi-la falar. Tudo era fantástico quando ela estava presente. Mike não tinha esquecido a sensação e percebeu que era a mesma de quando era criança e não tinha responsabilidades. Portanto, era muito adequado que tivesse atribuído a Violeta a casa da responsabilidade, porque ali representava o progenitor e Mike era novamente a criança. Sentia uma libertação de vida. Violeta conduziu Mike para uma grande sala. Noutra situação, teria dito que se tratava de uma sala de conferências, mas neste caso tinha apenas 2 cadeiras. Numa das paredes havia uma espécie de armário, ao passo que nas outras estavam cheias de símbolos e grafismos. Nas outras casas, os anjos não costumavam permanecer sentados durante muito tempo, ao contrário dos humanos. Não se cansavam nem precisavam de dormir, nem sequer precisavam de se sentar. Costumavam fazê-lo apenas para que o ser humano que estava com eles se sentisse bem, como neste caso. Com elegância, Violeta sentou-se em frente a Mike e disse: Michael Thomas, de propósito puro, como te sentes? Começava a conversa com uma pergunta que podia permitir a Mike desabafar os sentimentos que tinham despertado nele devido à visão dos filmes. Ele assim fez e, além disso, acrescentou algo em que estivera pensando durante a noite. Querida Violeta, Mike gostava realmente deste grande anjo tão respeitado. Sei que causar dor, sofrimento, dúvida ou medo não concorda com a tua consciência angélica, mas ao me mostrar aqueles filmes, desencadeaste todos estes sentimentos em mim. Sei que deves ter uma boa razão para teres agido assim. Pergunta-me como me sinto. Fez uma pausa e refletiu um pouco, tentando ser totalmente honesto sobre das emoções que experimentara durante os últimos dias. Sinto-me violado, sinto-me mal, vitimizado, afligido pelos meus próprios erros, culpado pelo que fiz e aborrecido por aquilo que os outros me fizeram. Sinto-me afundado na tristeza devido à dor que me causaram certas circunstâncias que escapavam ao meu controle. Além disso, sinto-me também maltratado e introspectivo. Mike continuou desabafando com Violeta, um coração que já quase não tinha emoções porque explodira na noite anterior. Tentava explicar o melhor que podia o que a sua parte humana estava sentindo. As palavras foram fluindo até que começou a repetir-se, mas o anjo não o interrompeu. Aquela catarse começava a abrandar a tensão que sentia. Expressara-se a si mesmo, tinha se queixado de tudo e depois tinha se queixado novamente. Em nenhum momento perguntou por que fora necessário ver os filmes. Intuitivamente, sabia que Violeta permitiria que ele viesse a saber a razão. E estava certo ao pensar assim. Quando acabou, sentiu necessidade de beber água e então reparou que lhe tinham trazido, ainda que não soubesse como fora possível. Bebeu alguns goles e fez um gesto à sua silenciosa acompanhante, dando-lhe a entender que acabara o discurso. Violeta pôs-se de pé e amavelmente começou a dar-lhe uma explicação. Michael, disse olhando no mais fundo da alma de Mike, com uma carinhosa intensidade que ele reconheceu como vinda da mente de Deus. Enquanto ser humano em fase de treino para regressar ao lar, esta é a última vez que experimentarás qualquer desses sentimentos. Violeta deixou-o refletir durante alguns instantes, enquanto se levantava e se dirigia para uma parede aparentemente lisa e sem adornos. Puxou para baixo uma espécie de tela que estava enrolada perto do teto.
Mike lembrou-se dos mapas das salas de aula que se enrolam quando já não são precisos para deixar livre o espaço do quadro negro. O que surgiu quando a tela foi desenrolada tinha algo escrito com os mesmos caracteres de aparência árabe que Mike vira nas etiquetas da Casa dos Mapas. Não conseguiu decifrá-los. Estou aqui para te explicar que tu e as outras pessoas que apareceram na tua vida planejaram cuidadosamente o potencial de tudo o que viu no teatro da vida ao longo dos últimos dias. Mike deixou que aquelas palavras entrassem nele profundamente, embora não conseguisse entender como tal coisa poderia ser possível. Planejamos? Perguntou. Sim. Não pode ser. Houve acidentes, coincidências, coisas que simplesmente sucederam, milhares de fatores criados pelo acaso. Planejaste tudo isso com eles, Michael. Como? Michael Thomas, sabes que já és um ser eterno. Estás aqui procurando a permissão e o treino para regressares ao lar, um lugar de sacralidade, onde intui que haverá respostas, paz e propósito, segundo a tua própria definição. Até agora isso era um mistério para ti. Agora, porém, já sabes que estiveste na Terra em muitas ocasiões e te manifestaste através do corpo de muitos seres humanos de diferentes tipos e tamanhos. Desta vez, és Michael Thomas. Mike conhecia a teoria de vidas anteriores, mas agora isso estava sendo confirmado por alguém em que ele depositava toda a confiança. Portanto, aceitou aquelas palavras e ficou maravilhado perante tais ideias. Quando não estás na Terra, continuou Violeta, as lições para a tua próxima encarnação são planejadas pela única entidade que sabe, precisamente, do que precisas. Tu e os outros estabelecem os potenciais para a tua aprendizagem. Algumas dessas pessoas concordaram em picar-te e impulsionar-te. Outras concordaram em perturbar-te durante anos. Algumas aceitaram fazer-te companhia. E, sim, Michael, outras concordaram morrer prematuramente para facilitar tanto as tuas necessidades como as deles. Mike sentiu-se estarrecido por esta informação que estava recebendo e perguntou: Violeta, então os meus pais, eles sabiam que... Todos sabiam. Assim, todos tiveram o maior presente da vossa vida. Os olhos de Violeta eram os mais compassivos que Mike já vira. E quantas coisas sabia a seu respeito. E estava disposta a explicá-lo. Esperava pelas suas emoções e estava preparada para responder qualquer pergunta. Era surpreendente. Isto é complexo, Michael, continuou Violeta. Cada encarnação de um ser humano está relacionada com a de todos os outros e implica uma relação com eles. Há contratos que se estabelecem, inclusive antes de chegar, que estabelecem os potenciais de aprendizagem e de evolução. Tu podes ser o espinho doloroso de outra pessoa, assim como uma pérola valiosíssima. As situações a que chamas acidentes e coincidências estavam planejadas com esmero. Isso soa a predestinação, afirmou Mike. Nada disso. Sempre tens várias escolhas à tua disposição. Um trajeto é planificado, mas pode escolher percorrê-lo ou não, ou criar um novo se assim o desejares. O anjo fez uma pausa para dar um efeito às suas palavras. É isso o que estás fazendo precisamente agora, sorriu e continuou. Quando expressaste a intenção de percorrer o caminho, desfizeste do contrato que tinhas estabelecido com os outros, foste além do mundano que planejara
sobre do que poderia acontecer para proporcionar as lições normais e, diferentemente, decidiste partir em busca do ouro, Michael Thomas. Agora conseguiste vê-lo e passaste a entender a perspectiva geral. Mas Mike tinha de fazer a pergunta: então, qual foi a razão de assistir os filmes, Violeta? Permitir-te contemplar cada aspecto aparentemente negativo da tua vida, Michael, e levar-te a compreender que tu ajudaste a criá-los e a planificá-los e que agiste precisamente como estava planejado. Dito de outro modo, és responsável pelo que aconteceu. Mike ficou espantado ao ouvir aquelas palavras, mas continuava sem entender a dinâmica da coisa. E se eu quisesse alterar o projeto, Violeta? Como é possível que tenha escolhido tantos problemas e tragédias? Violeta estava preparada para responder. Quando não estás aqui, Michael, tens a mente de Deus. De momento, isto é algo oculto para ti, mas é assim. A morte e as circunstâncias emocionais são energia de Deus. Tu és eterno e as idas e vindas dos seres humanos têm um propósito bastante mais elevado do que tu imaginas. Um dia compreenderás isso, quando adotares a forma que tenho agora. Compreenda que aquilo a que chama tragédia, embora seja horrível para ti na tua mentalidade atual, pode ser o catalisador da mudança planetária e do incremento vibratório, além de ser um dom incalculável. O importante é a perspectiva de conjunto, não o acontecimento em si. Sei que parece confuso, mas é assim. Violeta fez uma pausa para permitir que Mike refletisse, depois continuou. No que diz respeito a quereres alterar o projeto, sempre tiveste essa opção e essa oportunidade, mas isso também está velado para a maioria dos seres humanos. Tudo isto faz parte do exame de vida, Michael. Vê a coisa da seguinte forma: quando abandonares este lugar, a tua tendência natural será para continuares no caminho. O caminho é a via mais natural, é fácil e não tens de pensar muito para onde tens de dirigir. Já existe, mostrando-te a direção. Portanto, não há razão para não seguir por ele. A verdade é que nesta terra das 7 casas, o caminho aponta sempre na mesma direção. Embora possa serpentear um pouco para lá e para cá, portanto poderias chegar mais depressa se simplesmente fosse nesta direção, mas sem seguir pela estrada. Se escolheres outras vias, provavelmente descobrirás coisas novas e maravilhosas ao longo do trajeto. Ora, na vida humana acontece o mesmo. O trajeto representa o teu plano potencial com outras pessoas. Pode serpentear, mas te levará na mesma direção, rumo ao futuro. A maioria dos seres humanos segue esta via, nunca se percebendo que tem a opção de não ir por ali se assim desejarem. Quando um ser humano sai da via comum, as coisas mudam, especialmente o seu futuro. Assim que expressa o propósito de sair da via comum, começa realmente a escrever um futuro novo. Encontra a paz por passar a ter capacidade de gerir melhor a sua vida. Experimenta o que é ter intenção. São alguns desses seres humanos que recebemos aqui, Michael. Violeta sorriu intencionalmente e Mike fez-lhe a seguinte pergunta: qual é a função da Casa da Responsabilidade? É aqui que aprendes que tu, Michael Thomas de propósito puro, és o responsável direto por tudo o que acontece na tua vida. Da tristeza, da aflição, daquilo que aparentemente são acidentes, da perda, da dor, do que os outros te fazem, e sim, da morte. Já o sabias quando chegaste, ajudaste a planificar juntamente com os outros
e tens representado esse papel até agora. E qual é o propósito de tudo isso? O amor, Michael. O amor no seu nível mais elevado. O plano sublime é algo que conhecerás em seu devido tempo. Por enquanto, entende somente que tudo isto está certo e faz parte de uma visão de conjunto do amor, que já conheces e na qual está participando neste momento. As coisas nem sempre são o que parecem. Aquelas palavras ressoaram nos ouvidos de Mike. As coisas nem sempre são o que parecem. Essas tinham sido as palavras pronunciadas pelo primeiro anjo, aquele que surgiu na visão posterior ao assalto do apartamento. Ao longo da viagem, ouvira a mesma frase da boca dos outros anjos. Mike torcia os miolos ao pensar nesses novos conceitos, e logo se lembrou das palavras de Azul na Casa dos Mapas. Estás vendo os contratos de todos os seres humanos que estão no planeta. Dentro daqueles pequenos compartimentos que Azul gerenciava, haviam milhões deles, estavam os planos potenciais de toda a humanidade, planificados por cada indivíduo e prontos para serem modificados se os humanos assim o desejassem. Subitamente, a verdadeira mensagem de tudo isto repercutiu na sua mente como uma martelada. Sim, poderia ter sabido de tudo isto quando era jovem, poderia ter entendido muito mais sobre a vida, poderia ter alterado o seu futuro, poderia ter encontrado a paz e ter a visão de conjunto. As mortes, o amor perdido, a depressão. Quanta esperança e sabedoria poderia ter lhe proporcionado esta informação? Ficava espantado ao pensar que dispunha da opção de mudar a sua vida. Violeta tinha razão. Teria ele percorrido a trajetória da sua vida como se fosse um caminho, permitindo que as coisas se desenrolassem segundo o que tinha planejado? Era um conceito difícil de assimilar. Significava que ele era o responsável por tudo o que acontecera. Isso dava-lhe uma perspectiva totalmente nova sobre de tudo. Poderia ter usado esta informação. A sua vida teria sido muito diferente. Mas ninguém ligado à igreja lhe tinha explicado isto. Amava a Deus e sempre reconhecera o caráter sagrado daquele lugar, mas sempre lhe tinham dito que ele era uma ovelha que seguia um pastor. Nenhum mestre espiritual lhe dissera que ele tinha este poder. Ouve, Violeta, se isto é tal como tu dizes, por que é que na igreja não me ensinaram nada a esse respeito? A igreja não explicou tudo, Michael. Por vezes ensinou-te sobre os seres humanos e sobre o seu conceito de Deus. Violeta não estava criticando nem julgando nenhum ser humano, simplesmente era objetiva e verdadeira. E então a igreja estava enganada? Michael, a verdade continua a ser a verdade, e há fragmentos e partes dela em todos os seus sistemas espirituais. Todos eles são respeitados por procurarem a verdade de Deus. O amor, os milagres e os mecanismos da forma como as coisas funcionam estão representados até certo ponto nos vossos lugares de culto. Essa é a razão por que sentias o Espírito de Deus quando ias à igreja, Michael. O Espírito honra a procura, inclusive quando não se conhecem todos os fatos. Lembra-te de que a tua verdadeira essência te está velada, inclusive agora quando ouves a verdade? A tua igreja e todas as vias espirituais do seu planeta são respeitadas porque representam a procura de Deus e da verdade espiritual. O que é triste é quando os seres humanos controlam essa busca, a limitam para evitar que escape ao seu controle e afastam, através do medo, aqueles que estão sob o seu poder. A honra reside na busca e não em toda a estrutura que criaram à volta dela. Portanto, o caráter sagrado do seu planeta reside dentro daqueles que nele vivem
e não nos edifícios repletos de altares e colunas. Violeta aproximou-se do gráfico que desenrolara há pouco e prosseguiu. Crês que as vossas sagradas escrituras são sagradas? Repara nisto, disse apontando para o texto crítico da tela. Este é o registro acástico da humanidade. Contém os registros das suas vidas e dos seus contratos potenciais. E depois de uma pausa reverencial, Michael, este é o texto mais sagrado existente no universo e foi redigido e executado por aqueles que decidiram empreender a viagem como seres humanos. Pela primeira vez, Violeta olhou diretamente para Mike, a quem isso não passou despercebido. Depressa se percebeu que a atitude do anjo denotava respeito em relação a ele, um respeito espiritual. Que os papéis estivessem se invertendo era algo surpreendente para Mike. Desejava saber mais sobre o assunto e ela forneceu-lhe informações de que necessitava. Os dias subsequentes que Mike passou na casa da responsabilidade foram assombrosos devido à profundidade da mensagem de vida e de humanidade que contiveram. Não somente aprendeu mais sobre de quem ele era, mas também sobre de quem tinha sido. Tudo foi encaixando como um quebra-cabeças gigantesco. Violeta mostrou-lhe os registros e os contratos dos seus pais e os das outras pessoas que faziam parte daquilo que fora a sua vida até o momento. Não recebera nada que fosse injusto e não conseguiu ver nada que pudesse alterar o que ia acontecer. Bem pelo contrário, uma ampla perspectiva da sua própria existência começava a tomar forma. Mas qual foi a informação mais assombrosa? A de que os humanos eram, na realidade, parte de Deus que habitavam o planeta, sem terem conhecimento desse fato para levar a cabo um processo de aprendizagem que, de alguma forma, alterava os aspectos espirituais e a própria vibração da Terra. Violeta referia-se continuamente aos seres humanos como os elevados. Os seres humanos eram grandes entidades que mudariam a estrutura da realidade, mudariam tudo o que sucedera a grande escala, e tudo isso estava centrado nas lições aprendidas na Terra, lições que todos juntos tinham planejado. Finalmente chegou a hora de partir. Mike sentia-se transformado numa nova criatura. Os seus conhecimentos sobre de como funcionam as coisas na realidade tinham se centuplicado. Integrara tudo e sentia como se a verdade lhe tivesse outorgado mais poder. Enquanto punha o equipamento de combate para empreender a viagem até a casa seguinte, as palavras de Laranja ressoaram nos seus ouvidos. A espada da verdade, o escudo do conhecimento, a armadura da consciência. As coisas começavam a encaixar-se de uma forma que espiritualmente fazia muito sentido. Reconheceu que as armas eram cerimoniais e que tinham um propósito. Grande parte da linguagem fora repetida, explicada e, finalmente, estava a ser compreendida. Violeta conduziu Mike até a porta principal da casa e disse: Michael Thomas, de propósito puro, sentirei a tua falta. Violeta, sinto como se estivesse abandonando o meu próprio lar e não a dirigir-me para ele. Tinha se sentido bem recebido ali e Violeta convertera-se numa membro da família. Primeiro conhecera 3 bons irmãos angélicos e agora uma mãe angélica. O que virá a seguir? Perguntou-se. Mais família, Michael, disse Violeta, respondendo àqueles pensamentos. Já na porta, Mike viu que os seus sapatos continuavam exatamente onde os tinha deixado. Isso o fez recordar que tinha uma pergunta sem resposta sobre eles. Olhou para os sapatos e depois para Violeta. Ainda não acabamos, Violeta. Gostaria que me explicasses por que razão me pediste para tirar os sapatos. Sim, Michael, lembro-me, mas agora serás tu
quem me dará a resposta, disse o anjo sorrindo e ficou à espera pacientemente. Mike sabia essa resposta, mas o incomodava responder. Parecia-lhe demasiado presunçoso. Fala, Michael, insistiu Violeta, desempenhando novamente o seu papel de mestra. Porque o ser humano é sagrado. Já estava tudo dito, mas acrescentou, e porque nesta casa os humanos passam para uma vibração mais elevada. Violeta suspirou, visivelmente comovida, e comentou: Não podia esperar menos da tua resposta, Michael Thomas, de propósito puro. É, de fato, a presença do ser humano e não a do anjo que torna esse lugar sagrado. De fato, és um ser humano muito especial. Honro o Deus que está dentro de ti. E agora tenho de te fazer outra pergunta. Mike sabia qual era, mas deixou que Violeta a fizesse. Michael, amas a Deus? Sim, Violeta. Mike estava começando a chorar. Não tinha medo de que Violeta constatasse o estado emocional em que se encontrava. Lamentava abandonar este lugar Violeta, onde reencontrara uma energia que julgava perdida há muito tempo, desde que seus pais tinham morrido. Afastou-se alguns passos, voltou-se para o anjo e disse: Também sentirei a tua falta, mas estarás sempre no meu coração. Dito isto, retomou o caminho para a casa seguinte. Novamente se voltou para dizer outra coisa ao anjo, que o observava. Violeta, olha para mim. Com um estilo teatral e fazendo movimentos pueris, Michael Thomas abandonou o caminho principal com grande determinação e começou a andar resolutamente pelo campo coberto de erva exuberante. Olhou para trás e gritou: Vê, decidi criar o meu próprio caminho. Riu-se da metáfora que estava criando, saltitou ao longo da inesperada topografia e não tardou a chegar o momento em que deixou de avistar a casa Violeta. Violeta continuou observando Mike até ele ficar fora do alcance da sua vista. Estava orgulhosa, como uma mãe, desse grande ser chamado Michael Thomas. Depois entrou em casa e fechou a porta. Voltou a adotar a sua forma original, que não era humana, mas mesmo assim bastante magnífica. E falou para os outros: Se este é um exemplo da nova raça de seres humanos, estamos realmente numa viagem espiritual frenética. Pouco menos de 500 metros adiante, uma repugnante criatura tinha se plantado à espera. Preparara cuidadosamente a emboscada e pensava que Michael Thomas não perceberia a armadilha que o esperava. A criatura sabia que Mike tinha saído da casa Violeta e estava de novo a caminho. Podia senti-lo. Aquela coisa estava entusiasmada. Já não te sobra muito tempo, pensou. Quando Michael Thomas me procurar atrás de si, eu atacarei pela frente. E nem perceberá de onde veio o ataque. O imundo ser riu-se sufocadamente por quão eficiente se tornara desde que estava neste país de fadas. Em qualquer momento. Mas a sua espera foi longa. Michael Thomas já não seguia pelo caminho esperado.